Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e o objetivo do nosso canal é oferecer para vocês informações, conhecimentos, experiências fundamentados nas nossas vivências equestres e também contribuir para que vocês possam agregar valor funcional, bem-estar e saúde aos cavalos de vocês. Muito obrigado a todos que já estão entrando aqui para a nossa live de hoje e a todos que estarão conosco no seu decorrer. Bom, esperamos que os momentos aqui compartilhados sejam de bom proveito para todos nós e certamente serão. A nossa live de hoje é a edição 24 do projeto Cavalo Nota 10, temporada 2023. Para aqueles que ainda não sabem, esse projeto é de lives interativas. A nossa intenção aqui é interagir com vocês. Então nós recebemos perguntas e trazemos aqui para compartilhar a resposta com o público. Então, por favor, não deixem de continuar enviando para nós, será uma satisfação responder aquelas que estiverem ao nosso alcance. Lembrando também a vocês que as nossas lives ficam sempre salvas aqui no feed do Instagram, então aqueles que chegarem atrasados podem assisti-las por completo, sempre ao final, porque elas ficam aqui retidas para vocês, ok? Muito bem, então vamos às nossas perguntas de hoje. Eu trouxe duas perguntas. A primeira é do nosso amigo lá, o Jorge Augusto Freire, que tinha trazido uma pergunta, uma ou duas lives antes dessa, e agora ele complementou aqui, ele ficou com uma dúvida e voltou a se manifestar. Ele está dizendo aqui: Paulo Guilhom, obrigado pela resposta à minha pergunta anterior. Ela foi muito esclarecedora. Aproveito para levar a você mais uma pergunta. O que quer dizer o cavalo dar o dorso no sentido frontal? Existem exercícios com essa finalidade? Pois sim, vamos lá então, né? Vamos fazer aqui algumas considerações. Obrigado, viu, Jorge Augusto, por mais essa pergunta e vamos aqui respondê-la. Bom, dar o dorso no sentido frontal é usar a coluna, as flexões das vértebras da coluna no sentido frontal, que é o sentido antero-posterior. Ok? Existem as flexões frontais e as laterais, que são realizadas pelas vértebras da coluna do cavalo. E para isso existem sim, para dar essa flexibilidade frontal e lateral à coluna, exercícios que foram criados já há séculos com esse propósito, dar mobilidade frontal e lateral à coluna do cavalo. Ok? Quando nós conseguimos fazer os exercícios de flexão frontal da coluna, nós estamos fazendo um trabalho de reunião. O que significa reunião? Reunião é a aproximação dos trens de locomoção do cavalo. Quais são esses trens? O trem anterior e o trem posterior. Para que o trem posterior se aproxime do trem anterior, a coluna precisa fazer um movimento de flexão frontal das suas vértebras. Ela faz um movimento de fletir para cima, ok? Vou pegar aqui aquela reguinha minha, né? Faz esse movimento aqui para o posterior dar entrada e aproximar dos anteriores, ok? Então isso é reunir, engajar, significa aproximar os trens de locomoção, como consequência da flexão frontal das vértebras da coluna do cavalo. Então os três exercícios que sempre foram utilizados com essa finalidade são as baixadas de pescoço, as meias paradas e as transições entre andamentos. Ok? Os exercícios utilizados nas metodologias acadêmicas com essa finalidade são esses. Eu expliquei todos eles aí numa live anterior, né? Cada um deles. Inclusive tem vários reels que estão publicados aqui no feed do nosso Instagram falando sobre isso. Vocês podem ver lá pelo título, como dar mobilidade à coluna do cavalo, os exercícios de flexão da coluna, etc. Eu estou explicando tudo isso lá, não? Mas existem também exercícios que são derivados dessa pretensão. Qual pretensão? Dar reunião ao cavalo, dar engajamento, fazer a flexão frontal das vértebras. Quais seriam esses exercícios?
Vários que podem ser realizados. Por exemplo, quando eu vou fazer uma partida a galope, eu preciso que o cavalo acione a força propulsora que vem dos seus membros posteriores. E para isso o cavalo precisa se engajar, fazer a aproximação dos trens de locomoção. É um exercício de flexão frontal das vértebras. Eu posso fazer as partidas a galope do trote, da marcha para o galope, do passo para o galope, e mais adiante, quando o cavalo estiver mais flexível, até mesmo do alto para o galope. Inclusive tem um exercício que nós fazemos do recuo, né? Partimos a galope do recuo, chama-se balancê. Nós fazemos o alto, alguns movimentos de recuo, 1, 2 ou 3 passos no máximo, e partimos a galope. É um exercício que dá também essa condição de flexão frontal das vértebras do cavalo. Ok? Nós temos que atentar, qualquer que seja o exercício com essa finalidade, para dois aspectos fundamentais que favorecem as flexões frontais. É a relação entre o contato e a impulsão. O contato nós damos através das rédeas e a impulsão através das ajudas impulsoras, que o cavalo vai aprender a corresponder a elas durante os treinamentos, né? Então, a relação entre contato e impulsão ela é variável em cada exercício, em cada momento do exercício, e também no que se refere a cada cavalo. Nós precisamos encontrar essa relação adequada para que o cavalo corresponda satisfatoriamente aos nossos estímulos, né? Então, no mesmo cavalo já existem variações no que se refere à relação entre contato e impulsão. E quando estamos nos referindo a cavalos diferentes, muito mais, né? Então, cabe ao cavaleiro, ao treinador, aos poucos ir encontrando essas medidas. O quanto basta de contato, o quanto basta de impulsão para eu ter o efeito desejado na execução dos exercícios. Tá certo? Lembrando também a vocês que para que nós possamos fazer esse trabalho, né, de contato e impulsão de modo satisfatório, o cavalo precisa estar descontraído. O cavalo estando tenso, ele fica todo enrijecido. Ele enrijece a musculatura, e a musculatura enrijecida, vamos usar o termo entre aspas, engessa a coluna vertebral. Aí o cavalo perde a mobilidade da coluna. Ok? Então, a descontração é fundamental para o bom andamento de qualquer exercício, sobretudo os exercícios que se destinam a dar flexibilidade à coluna do cavalo, não importa se são eles de flexibilidade frontal ou lateral. Tá certo? Bom, então, são essas as nossas considerações a respeito da pergunta do nosso amigo Jorge Augusto. Mais uma vez, recebo aí nossos agradecimentos e espero que vocês tenham feito bom proveito aí das nossas considerações. Bom, a segunda pergunta que nos veio hoje foi trazida pelo Silvio Rabelo. Ele está dizendo aqui: Oi, Paulo Guilhom, gostaria de participar do grupo de estudos. Você poderia me orientar com relação aos procedimentos? Aproveito para fazer uma pergunta. Meu cavalo está com fortes tendências de fechar o círculo nos trabalhos à guia. Qual seria o motivo? Muito obrigado pela sua atenção. Ô Silvio, eu que agradeço, viu, por você ter mandado a pergunta para nós. Eu vou responder, foram duas perguntas numa só, né? Primeiro você está perguntando sobre o grupo de estudos e depois sobre essa questão do cavalo fechar o círculo aí no trabalho à guia. Bom, então vamos lá. Com relação à participação no grupo de estudos, é um projeto que já está em andamento, né? A primeira turma, denominada Turma Alfa, já realizou 19 encontros instrucionais, dos 48 que constituem o programa. E agora, no dia 18 de outubro, nós vamos fazer a aula inaugural da segunda turma, que é denominada Turma Beta. Okay? No dia 4 de outubro, abriremos as inscrições para a matrícula. No dia 4 de outubro. E no dia 18, nós faremos a aula inaugural. Ok? Então, aqueles que tiverem interesse de conhecer detalhes, ter informações sobre o projeto ou até mesmo se matricular, basta clicar no link que tem aqui no alto da bio. Na mini biografia que tem aqui no Instagram, tem um link. Cliquem nesse link que vocês vão acessar lá as informações sobre
o grupo de estudos e os procedimentos para matrícula também. Tá certo? Caso persistam dúvidas, vocês podem entrar em contato pelo nosso direct aqui, que nós teremos satisfação em atendê-los. Tá ok? Obrigado pelo seu interesse, ô Silvio. Vamos agora à segunda parte da sua pergunta, né? Você está dizendo aqui: meu cavalo está com fortes tendências de fechar o círculo nos trabalhos a guia. Qual seria o motivo? Bom, então vamos lá. Quando nós estamos fazendo um trabalho numa trajetória circular com o cavalo, seja do chão ou montado, ele precisa adaptar a sua coluna vertebral a essa trajetória circunférica. E para isso ele precisa ceder o dorso lateralmente, para adaptar a sua coluna à trajetória circular. Ok? Então, quando o cavalo não cede o dorso lateralmente, ele não se encurva para descrever essa trajetória circular, ele cai sobre a sua espádua, devido à rigidez do seu dorso, que não fez a flexão necessária para se adaptar à trajetória circular. Cair sobre a espádua é justamente isso que você está falando, vai fechando o círculo, vai diminuindo o raio do círculo, pouco a pouco, devido à rigidez do seu costado, da sua região. O costado é a região onde ficam as costelas, né? A região lateral do dorso do cavalo ali. Né? O dorso está rígido, né? O costado também está rígido, o cavalo não faz o movimento de ceder o dorso, cai sobre a espádua e fecha o círculo. Essa é a causa dele fechar o círculo, o Silvio. Então o que você tem que fazer? Exercícios para promover mobilidade na coluna do seu cavalo. Que são os exercícios que já descrevi na resposta anterior. É preciso aprender quais são os exercícios, a ordem de apresentá-los ao cavalo e como proceder para que o exercício seja realizado de modo satisfatório. E o cavalo compreenda e execute o exercício. Todo o exercício, fica dito aqui para vocês, todo exercício que está sendo apresentado para o cavalo deve ser primeiro executado ao passo. O cavalo precisa entender os estímulos que nós estamos emitindo na direção dele para ele executar o exercício, compreender isso, começar a adaptar o seu corpo àquelas solicitações que nós estamos fazendo para que ele consiga realizar o exercício, e por isso mesmo precisamos começar devagar. Toda apresentação de exercícios ao cavalo deve começar pelo andamento passo. Se o cavalo não consegue executar ao passo, será improvável que ele execute nos andamentos posteriores, no trote, na marcha, se for o cavalo de marcha, e muito menos ao galope. Não é? A partir do momento que o cavalo entendeu ao passo, agora já temos um trunfo. Não é? O cavalo compreendeu e entendeu a proposição. Agora podemos começar a apresentar num andamento mais rápido. Ok? Então essa é a sequência. Eu gosto muito de começar a apresentar os exercícios nos trabalhos de chão, porque além de eu fazer isso ao passo, eu estou fazendo com o cavalo livre de peso sobre a sua coluna, sem equipamento de montaria e sem o cavaleiro. Então é muito mais fácil para o cavalo movimentar o corpo e sobretudo a sua coluna vertebral quando não há uma carga sobre ela. Isso é elementar, não é? É óbvio para todos nós, não é mesmo? Basta ficar de 4 e colocar um peso nas costas para ver como que nós vamos ficar numa situação de mais constrangimento motor. É mais difícil usar o corpo com peso sobre a coluna, para nós e para o cavalo também. Não é porque ele é um quadrúpede que seria diferente para ele no primeiro momento. Ele precisa se adaptar a essa situação de modo gradativo, através de todo um programa ginástico, que vai alongar a sua musculatura, vai fortalecer a sua musculatura, vai ensinar ele a usar as estruturas físicas para depois começar a fazer isso com um peso sobre o seu dorso, que é o peso do equipamento de montaria e do cavaleiro. Né? Então é por isso que é muito conveniente. Eu sempre adoto os trabalhos de chão porque eu vou ganhar tempo. O cavalo vai aprender mais rápido
Quando eu montar, ele já está compreendendo aquela solicitação e o seu corpo já consegue realizar aquilo que eu vou pedir. Agora vai ter que se adaptar ao quê? Ao peso, à carga. Mas ele já conhece o exercício, o corpo já o executa nos trabalhos de chão. Não é? Essa é a grande vantagem dos trabalhos de chão, que sempre foram utilizados, não é? Sobretudo nas academias de equitação. Por quê? Qual é o propósito? Facilitar o ensino do cavalo. Eu ganho facilidade, eu ganho agilidade e ganho eficiência no ensino do cavalo. Os aprendizados acontecem com mais facilidade, com mais rapidez e com mais eficiência. Certo? Bom, então é isso, viu, Silvio? Seu cavalo está com o dorso rígido, não é? Ele não consegue fazer movimentos de flexão lateral com a coluna para se adaptar à trajetória circular e aí cai sobre a espádua e fecha o círculo. Ok? Obrigado, viu? Muito obrigado. Espero que as contribuições aqui tenham sido satisfatórias. Muito bem, pessoal. Eu quero lembrar a vocês, não é, que nós estamos aí prestes a formar a segunda turma. Falei agora respondendo ao Silvio, mas vou reforçar aqui. Estamos formando a segunda turma do grupo de estudos. Não é? É um projeto muito interessante. Nós abordamos lá mais de 50 temas da hipologia. E durante um percurso longo, né? São 12 meses de trabalhos conjuntos. Por quê? Porque nós realizamos uma aula por semana no horário noturno, ou seja, 4 aulas por mês. Como o programa ele abrange 48 encontros instrucionais, para realizarmos esses 48 encontros, levaremos 12 meses. Mas nós temos o testemunho já dos alunos da primeira turma que passa rápido e eles já estão achando que é pouco. Esse um ano vai ser pouco para tudo que nós temos ali que abordar, porque alguns assuntos nós temos utilizados mais de uma aula para abordar, pelo próprio interesse da turma. Não é? Eu sempre pergunto, querem aprofundar mais? E quando eles admitem essa proposição, nós fazemos 1, 2, 3 aulas sobre determinado tema. Não é? Bom, então, as aulas acontecem numa sala de aula virtual, não é? Em horário noturno, tem duração de 90 minutos, e quando o aluno não consegue comparecer online, ele tem acesso posterior ao conteúdo, porque fica retido na plataforma digital que está sediando o projeto, que é a Hotmart. Não é? Então, se o aluno não comparece à aula, ele tem a tranquilidade de assistir a aula gravada e fica à disposição dele durante todo o percurso do programa, ou seja, durante o ano de trabalho ele tem acesso a esse conteúdo. Ok? Bom, inclusive estamos fazendo agora, já fizemos 3 lives com alunos que frequentam a primeira turma, para que eles ofereçam ao público as suas impressões sobre o projeto. Então confiram aí no feed do nosso Instagram, 3 lives já foram feitas, né? Lives no molde entrevista com alunos da turma Alfa, e nessa próxima sexta-feira faremos mais uma, agora com o Paulo Gomes, que é um cavaleiro lá de Brasília, e eu vou entrevistá-lo, tá certo? Não deixem de conferir. Lembrando também que vocês acessando o link aqui da nossa bio, vocês têm acesso a informações não só sobre o grupo de estudos, mas os produtos que são oferecidos pela escola chamada Cavalo, né, os cursos que já estão à disposição de vocês, acesso também às outras mídias digitais que veiculam o nosso trabalho, que é denominado a escola chamada Cavalo, okay? Que inclusive é título de um dos nossos livros. Então não deixem de dar uma clicada aqui no link da bio, que vocês vão encontrar muita coisa lá, tá certo? Eu vou dar aqui uma olhada, fazer aqui rodar a barra aqui, para ver se alguém registrou alguma pergunta. Recebam todos aqui os meus agradecimentos. E lembrando, né, que a live fica salva. Quem tiver chegado atrasado aí e quiser assistir por completo, é só aguardar aqui que em instantes ela estará aí para vocês. Sensei Rosimar, meu grande amigo, mestre do Karatê, obrigado pela presença. Eu não vou ler o nome de todos, porque senão ficaria muito demorado, mas recebam todos o meu agradecimento. Estou dando um aceno para vocês aqui, enquanto eu procuro se alguém registrou alguma pergunta.
Por enquanto, nenhuma. Muito obrigado, pessoal. Ó, o Paulo Gomes está aqui, eu falei dele, não é? Ô Paulo, obrigado pela presença, nosso aluno do grupo de estudos e o nosso próximo entrevistado na sexta-feira dessa semana. Obrigado por estar aqui, viu, Paulo? Muito bem. Não estou achando nenhuma pergunta registrada. Terminei aqui. Bom, então, pessoal, opa, parece que chegou aqui mais uma. Não, é o Rodolfo. Rodolfo é meu aluno também. Obrigado, Rodolfo, por você estar aqui conferindo a live de hoje. Hoje eu fiz um treinamento com o cavalo do Rodolfo, foi muito bom e fico sempre muito agradecido com a sua presença aqui. O Paulo Gomes está dizendo aqui, boa noite, será uma honra. Toda nossa. Paulo, obrigado mais uma vez e na sexta-feira estaremos juntos aqui para poder brindar aqui o público da escola chamada Cavalo com o nosso bate-papo. Pessoal, então, muito agradecido pela presença de todos vocês. Peço aqui minha licença para desconectar e até o nosso próximo encontro na terça-feira às 19 horas. Com licença.